Olá pessoal, sou a professora Daiane Gomes e hoje vamos dar continuidade à biologia animal tratando sobre o filo dos cordados. O filo cordato ele reúne alguns animais invertebrados aquáticos, como as ascides e os anfíoxos, e também todos os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Vejam que é um grupo bem diversificado que reúne animais com tamanhos e formas corporais variados, adaptados aos mais diversos tipos de ambiente. Todos eles são triblásticos, são celomados, com simetria bilateral, são deuterostômios e são metamerizados. Uma apomorfia nesse grupo é a presença na vida embrionária de um cordão nervoso dorsal semirrígido, chamado notocorda, também de fendas faríngeas ou branquiais, de um tubo nervoso dorsal e uma cauda pós-anal. Vejam aqui na representação de um anfíoxo, que é um cordado invertebrado, e durante o seu desenvolvimento embrionário, podemos observar aqui nessa vista de um corte longitudinal, a notocorda, que é uma estrutura cartilaginosa aqui mostrada em amarelo. Ela tem um formato de bastão e que dá um suporte para o desenvolvimento do tubo nervoso dorsal, que é esse azul. Nos vertebrados, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. O tubo nervoso dorsal, vejam aqui, formato tubular, aqui nesse corte transversal, ele vai dar origem ao sistema nervoso. E uma das pontas desse tubo oco, aqui nessa porção, ela vai desenvolver o encéfalo, que é a parte do sistema nervoso central, composto também pelo tronco cerebral, cerebelo e cérebro. E o restante desse tubo ele vai formar a medula espinhal. Uma pequena observação é que tanto aqui nos cordados como nos outros filos, o sistema nervoso ele se origina da ectoderme. Porém, nos outros filos, ele não é dorsal, e sim ele é ventral ou difuso. As fendas faríngeas ou fendas branquiais, elas são aberturas localizadas próximas à faringe que possuem a função de filtrar o líquido presente no meio e absorver nutrientes e alimentos. Nos animais aquáticos, essas fendas elas persistem por toda a vida. Já nos animais terrestres, elas se mantêm somente na fase embrionária. Uma outra característica é a cauda pós-anal. Aqui o ânus e essa porção caudal após o ano. Esse prolongamento ele confere a capacidade de locomoção no meio aquático. Alguns cordados terrestres ele mantém a cauda por toda a vida, mas nós humanos, por exemplo, possuímos apenas vestígios dessa cauda representando o nosso osso cóccix. Os representantes dos cordados eles estão distribuídos em 3 subfilos. Os craniata, que compreende todos os vertebrados, e os cordados invertebrados, que são os urocordados e os cefalocordados. Como eles não possuem crânio nem coluna vertebral, são chamados de protocordados, pelo fato dos seus representantes se assemelharem mais aos ancestrais do grupo. Veja que eles estão aqui na porção basal do cladograma. Vamos nos detalhar agora em cada um desses grupos de animais. Para que nós possamos esquematizar melhor, vamos iniciar com os protocordados, que são aqueles cordados destituídos de coluna vertebral e de caixa craniana, portanto são acraniatos. Neles a notocorda está presente no período embrionário, ela é substituída pela coluna vertebral, ainda que rudimentar, de cartilagem. Os vertebrados classificados nos grupos que não possuem mandíbula
eles são os agnatos. E aqueles que possuem mandíbula são os gnatostomatos, que compreendem a classe dos peixes e de todos os tetrápodas, que são de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Iniciando então pelos protocordados, no subfilo Urocordata, que é representado pelas assídeas, que são marinhas, de hábito césseo, aqui presas a rochas, que tem hábitos de vida solitário ou coloniais, aqui como esse exemplo, e possuem notocorda apenas na fase larval, localizada na cauda. Então, o adulto ele é fixo e sem notocorda ou cauda. Possuem o corpo também coberto por uma túnica protetora e por isso eles também podem ser chamados de tunicados. Eles se alimentam de plâncton que vão entrar por um sifão chamado de sifão inalante e ele é filtrado pelas fendas branquiais, representadas aqui, até chegar na boca, que fica no fundo desse sifão. Depois ela é conduzido pela faringe até o estômago e no intestino os nutrientes eles são absorvidos e depois distribuídos pelo corpo via hemolinfa. O sistema circulatório ele é aberto, com o coração que vai bombear em direções alternadas e as trocas, aqui o coração, e as trocas gasosas elas ocorrem por bolsa sinusoide. As substâncias indesejadas elas vão ser eliminadas pelo sifão exalante ou o sifão anal. Por ele também ocorre a saída de outros excretas e até de gametas, aqui representado pelo poro genital. A maioria deles é monóicos e de fecundação externa. O desenvolvimento é indireto, ou seja, existe uma fase larval. E é interessante que alguns exemplares eles podem ainda dar origem a outros por brotamento. O outro subfilo, que é o subfilo dos outros cordados, que são invertebrados, é o dos cefalocordados, que tem o anfíoxo como o representante atual. Diferentemente das assídeas, nos anfíoxos a notocorda ela está presente por toda a vida do animal e ela vai desde a porção cefálica até a porção caudal, que dá o nome dos cefalocordados. Eles são tipicamente marinhos e possuem o corpo alongado, sem cabeça evidente, percebam aqui, com tentáculos denominados, aqui os tentáculos são denominados de cirros bucais, que vão ajudar na captura de alimentos e impedem a passagem de partículas grandes. Então, o alimento ele vai ser capturado por essa boca e vai ser direcionado a um átrio, porque eles não possuem estômago. Mas o seu intestino ele secreta enzimas digestórias e os excretas eles são liberados pelo ânus. O sistema circulatório já é fechado, com seios venosos para o bombeamento. Os gases respiratórios eles chegam pela água através das fendas faringianas. E sobre a reprodução eles são dioicos, ou seja, possuem os sexos separados, e os gametas eles são liberados pelo atrióporo. Aqui essa estrutura. E só lembrando, como os gametas eles são lançados para o meio externo, a fecundação é externa e por existir estágios larvais, a gente fala que o desenvolvimento ele é indireto. Vamos agora estudar as classes que elas compreendem os subfilos dos craniados. Primeiro é importante saber que a transição dos protocordados para os cordados, que é daqui em diante,
Existe uma transição com várias mudanças anatômicas envolvidas. A primeira delas é a presença do crânio, que primitivamente ele apresenta-se cartilaginoso e posteriormente ósseo. E a função desse crânio vai ser circundar e proteger o encéfalo. Vejam aqui que os peixes bruxa da classe Myxine, eles possuem crânio e encéfalo, mas não possuem vértebras. Classe Myxine, eles não possuem as vértebras, vieram depois deles. Elas vieram aparecer a partir aqui das lampreias, da classe Petromyzontida. E inicialmente essas vértebras aqui, elas eram até rudimentares, formadas por cartilagem. A coluna vertebral óssea, por sua vez, ela está presente nos peixes e em outros vertebrados que sucederam a ele, e é uma estrutura formada por peças esqueléticas que vão ser articuladas e dispostas ao longo do dorso do animal e vão abrigar a medula. Existem outras sinapomorfias que são comuns a todos os craniados, inclusive aos Myxine, além do crânio e do encéfalo, que é a presença da crista neural, o desenvolvimento do sistema muscular articulado ao esqueleto, a faringe sob controle muscular de músculos, o coração também muscular com 4 câmaras e os rins que são glomerulares. Didaticamente, muito embora trate-se de uma classificação artificial, ou seja, parafilética, a linha dos craniatos ela se divide em 2 ramos. Os agnatos, que não possuem maxila, representado pelos peixes bruxa, da classe Myxine, e as lampreias, da classe dos Petromyzotidonformes, e os que têm a maxila, que são os gnatostomados, são os peixes e os tetrápodes, onde estão os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Entre os agnatos estão aqueles que têm o corpo cilíndrico, alongado, serpentiforme, com brânquias, aqui que podem ser vistas em evidência, desprotegidas, com boca circular, por isso que também podem ser chamados em algumas classificações de ciclostomados, por presença dessa boca circular, com dentes córneos em ambas as classes. E vamos ver mais detalhadamente um pouco sobre esses animais, que em algumas classificações, inclusive, elas já consideram eles como peixes. Ambos os representantes dessas duas classes, eles apresentam a notocorda na vida adulta. E os peixes bruxas, eles têm um hábito carnívoro, se fixam com seus dentículos e contorcem todo o corpo até conseguir arrancar pedaços de carcaças de baleias, de peixes menores e até fazem a predação de poliquetas. As lampreias, elas também podem ser detritívoras, porém, muitas delas são ectoparasitas de tubarões, de golfinhos. Aqui como exemplo, né, de um peixe. A estrutura da boca delas, veja aqui que é circular, que tem uma forma de ventosa com dentes córneos e que permite que elas suguem e se fixem aos alimentos ou a seus hospedeiros. As lampreias, elas também têm placas cartilaginosas que formam o crânio e reforços cartilaginosos sobre a notocorda, formando essas
vértebras que são rudimentares. Já os peixes bruxa, eles não possuem nenhum tipo de vértebras. Por isso, relembrando, eles são craniados, mas não são vertebrados. Outra diferença entre elas é com relação às nadadeiras, que as lampreias, elas, além da nadadeira caudal, que existe aqui no peixe bruxa, além da nadadeira caudal, também existe a nadadeira dorsal, uma nadadeira dorsal anterior e uma nadadeira dorsal posterior. Ambas possuem fendas branquiais, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Como essas classes, elas possuem poucos representantes e são ditos como os craniados primitivos, nós vamos ficar apenas nas características gerais delas.